Olá, começa agora mais um UFSC Entrevista e desta vez para falar sobre o vestibular. Nós vamos tirar algumas dúvidas para ajudar você que quer entrar na universidade e precisa fazer a prova. Por isso eu converso hoje com a professora Maria José Baldessar, presidente da Comissão Permanente de Vestibular da UFSC. Olá, professora, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, boa tarde. Então, professora, vamos começar falando sobre a novidade deste ano, que o vestibular da Universidade Federal de Santa Catarina e da Universidade Federal da Fronteira Sul será unificado. O que isso significa? Os alunos interessados em fazer o vestibular para a UFSC e para o UFFS, eles vão fazer a mesma prova nos mesmos dias, nos mesmos moldes do vestibular da UFSC. Essa é a primeira vez que a Federal da Fronteira Sul faz vestibular. Ela sempre, historicamente, sempre ofereceu 100% das vagas pelo SISU. Esse ano ela está oferecendo 30% pelo vestibular, na intenção de conhecer um pouco mais do ingressante dela e também procurou a Coppev no sentido da economicidade. A Coppev tem expertise para fazer vestibular, como a Fronteira Sul nunca tinha feito, então veio, nos procurou e a gente está organizando o vestibular agora nos 3 estados, né? Então nós teremos vestibular em duas cidades do Paraná, Realeza e Laranjeiras do Sul, que é onde a Federal da Fronteira Sul tem campus, lá no Paraná, depois em Chapecó, que ela também tem campus em Chapecó, e cidades no Rio Grande do Sul, Erechim, Cerro Largo, Passo Fundo, são as cidades do Rio Grande do Sul. Então nós esse ano estamos fazendo nos 3 estados do Sul. Uma parceria aí entre as duas universidades. Sim, é uma parceria, uma troca de experiência e de conhecimento, na verdade, né? Uma possibilidade da UFSC, com a expertise que ela tem desde a década de 70 de fazer vestibular, oferecendo para a parceira que é a Federal da Fronteira Sul. Certo, e o vestibulando, ele pode se inscrever para as duas universidades? Não, quando ele entra no sistema de inscrição, ele vai ter que optar se vai fazer na Fronteira Sul ou na UFSC e escolher o curso. Então ele vai escolher o curso que aquela universidade está oferecendo. Por exemplo, a Fronteira Sul está oferecendo medicina em Passo Fundo, está oferecendo medicina em Chapecó e nós oferecemos medicina no vestibular de verão em Florianópolis. Então, nesse exemplo, se alguém quiser fazer vestibular para Chapecó, faz Fronteira Sul, né? Medicina Florianópolis faz UFSC. Sim, no momento da inscrição. No momento da inscrição, ele escolhe o curso e a universidade. E são quantas vagas que a UFSC está oferecendo e quantas a UFFS oferece? A UFSC é 4.513 vagas, que corresponde a 70% do total das nossas vagas, né? Porque 30% do total de vagas da UFSC é via SISU. E a UFSS são 667 vagas, que estão oferecendo nas várias áreas, né? Em vários cursos e várias áreas. Sim, as inscrições para o vestibular, elas estão abertas, né, professora? E qual o prazo para se inscrever? Até 14 de outubro para inscrever, até 15 de outubro para fazer o pagamento do boleto, né? Até 3 de outubro, quem quiser a inscrição, a isenção, na verdade. E qual é o valor dessa taxa do vestibular? Esse ano são R$ 144, né, que é o valor do ano passado corrigido com o IGPM. É um valor que só sofre a correção do IGPM ano a ano desde 1998. E se o estudante ele precisar fazer uma solicitação de isenção, se ele não puder fazer esse pagamento, ele pode? Quem tem direito à isenção é o estudante que vem proveniente da escola pública, não importa a renda, ele tendo cursado os 3 anos do secundário na escola pública, ele tendo esse histórico de escola pública, ele pode recorrer à isenção. E o de baixa renda, quem tem abaixo de um salário familiar de 1,5 salários mínimos. E isso daí ele precisa comprovar porque a gente vai no CAD único, né? É o NIS. Então, tem que ser no nome dele e ele tem que comprovar a baixa renda. Certo. E, professora, se no momento da inscrição o vestibulando
errou alguma informação, ele quiser alterar, tem prazo para isso? Tem, ele tem até 22 de outubro, 21 de outubro, na verdade, para voltar a entrar no sistema. Ele entra no sistema dele e ele pode alterar qualquer dado ali, ou documento, ou endereço, mudar de curso, verificar mesmo se fez a escolha certa pelo curso, né? Então ele tem até 22 de outubro. A partir daí a inscrição está confirmada e a gente não consegue mexer mais, alterar mais nenhum dado. Depois não tem mais o que fazer, então. Não. E, professora, os candidatos que concorrem às chamadas vagas de ações afirmativas, né? A universidade segue essa política de ações afirmativas. Como é que eles fazem para comprovar? Tá. Na inscrição, quem vai fazer pelas ações afirmativas não precisa comprovar nada, é a autodeclaração. Então, a autodeclaração de que sou indígena, ou preto ou pardo, né, ou deficiente, então essa é a autodeclaração. Sim. Quando é que ele vai comprovar essa entrada, né? Se ele for classificado, né, se ele passar no vestibular, na hora da matrícula, quando ele passa pelas comissões, então ele tem que fazer a prova dessa condição, né? Lembrando que prestar falsas informações é crime, né? Então, sim, o estudante que faz o vestibular, passa e depois lá não chega, isso é passível de crime mesmo, é passível de denúncia, né? Certo, é o ato da matrícula que é o mecanismo para garantir que as pessoas que têm o seu devido direito possam, sim, ingressar na universidade. E quem entra pelas ações afirmativas passa pelas comissões de validação, então comissão de renda, de autodeclaração de raça, de cor, então de deficiência. Então essas comissões é lá na matrícula mesmo, que deve ser lá fins de fevereiro, início de março, né? Então lá é que é o momento de ele apresentar a documentação, trazer. Para a inscrição do vestibular ele não precisa. A exceção, é claro, de quem vai pedir a isenção, que aí tem que comprovar, tem que anexar no formulário de isenção os documentos que comprovem. Cursei toda a trajetória na escola pública ou cadastro único. E as pessoas que precisam de condições especiais para realizar a prova, questões de acessibilidade, como a UFSC está se preparando para receber? No sistema, quando ele faz a inscrição, vai ter lá necessidades especiais ou condições especiais. Então, se ele tem, por exemplo, uma doença crônica que exige um TDAH, uma doença crônica que exija algum tipo de cuidado, um cadeirante que necessita de um tubo de oxigênio, um cadeirante que necessite de acompanhante, os surdos que necessitam de tradução, que necessitam dos tradutores, um cego, as condições variadas. Ele vai lá e coloca lá a condição dele e ele explica a necessidade que ele tem. Dentro do possível e da razoabilidade, a Coperv atende. Na verdade, a Coperv atende quase que todas essas condições especiais, né? A gente loca essas pessoas em lugares especiais. Então, tem gente que faz uma pessoa por sala porque ela tem problema de TDAH, não pode ter outras pessoas, tal. Então, nós temos uma equipe especializada que faz todo esse encaminhamento. Claro que ali no edital também, no nosso edital, tem aí sim os documentos necessários para solicitar uma condição especial, por exemplo, médica. Então tem que ter o atestado médico, tem que ter o acompanhamento médico, tem que provar essa condição especial. Como o estudante faz para comprovar? Tem prazo para isso? Tem prazo, sim. A partir da inscrição, na inscrição ele já coloca esses documentos, né? Por exemplo, alguém que tenha TDAH, né? Transtorno de déficit de atenção. Ele tem que trazer o atestado médico e um acompanhamento de até 6 meses para trás. Então, de 6 meses para cá, um atestado, uma declaração do médico, um atestado, um laudo médico dizendo que ele tem TDAH. Ele coloca a cópia disso ali, uma equipe que é formada por psicólogo, médico, pedagogo, avalia esse documento e aí dá ou não essa condição especial. Sim, um anexo durante a inscrição. Sim. E lembrando que para algum tipo de condição especial, o vestibulando, ele pode pedir uma hora extra, uma hora a mais. Claro que também bem dentro desse recorte. São pessoas que têm dificuldade para preencher a prova, por exemplo, um cego, né, que precisa estar trabalhando com braille, ou um surdo que precisa de um ledor,
né? Um cego que precisa de um ledor. Todas essas condições. Quais serão os dias de realização da prova? As provas vão ser feitas no dia 7, 8 e 9 de dezembro, em 23 cidades de Santa Catarina, 2 do Paraná, 3 do Rio Grande do Sul, mais a Grande Florianópolis, né? Certo, então são 3 dias de realização de prova, Sim. né? E o que a UFSC cobra nesses 3 dias? Bom, no primeiro dia, a prova 1 é a prova de língua portuguesa, a segunda língua, espanhol, alemão, inglês, francês, matemática e biologia, né? A segunda prova é ciências humanas e sociais, inclui aí geografia, história, filosofia, sociologia, conhecimentos gerais, questões interdisciplinares. E no terceiro dia, que é a segunda-feira, é a redação, e são 4 questões discursivas de uma dessas áreas, né? De qualquer uma dessas áreas que ainda não está definido, né? Porque isso vai ser definido agora no tempo de feitura de produção das provas, na verdade, né? E quantas são as questões do vestibular da UFSC? Nós são 12 de língua portuguesa, são 8 de língua estrangeira, são 10 de matemática, 10 de biologia, 20 questões de ciências humanas, são 40 questões, mais a redação e as 4 discursivas, na verdade, são 44 questões mais a redação. Entendi. As discursivas ficam para o último dia? Para o último dia, que é o dia da escrita mesmo, né? O último dia mesmo da redação e da escrita das outras questões. Entendi. Professora, as pessoas às vezes imaginam que o conteúdo do vestibular é um mistério, né? Nunca se sabe o que vai cair na prova, mas na verdade não é bem assim, né? Tem um documento público que se chama Programa das Disciplinas, sim, né? Sim. Você pode falar um pouco sobre a importância desse documento para a orientação do vestibular? O Programa das Disciplinas do vestibular de dezembro, normalmente ele é lançado em março, abril desse ano, né? Então, esse ano, em março, nós lançamos o Programa das Disciplinas. Ele é pensado em cima do Programa das Disciplinas do ensino médio, então não é um conteúdo da graduação, é um conteúdo do ensino médio mesmo, né? Ele traz o ensino médio para o vestibular e ele está disponível. Então, lá tem desde recomendação, tem os livros de literatura, lá tem as questões, lá tem as proposições do que pode acontecer em cada prova, tem referências bibliográficas. O aluno, a partir do programa das disciplinas, ele estuda para o vestibular. Claro que ele tem que ampliar a visão dele, buscar outras coisas, outras referências. Mas o programa das disciplinas é o balizamento para o que ele vai encontrar na prova. Sim, é um documento que está disponível ali no site da Copérvia. Ele é um documento público, ele é um documento feito com 1 ano de antecedência, ele está no site da Copérvia já desde janeiro. Então, quem está num cursinho ou quem está fazendo um terceirão, já tem esse documento, já desde janeiro já pode estar acompanhando. Certo. E as notas de vestibulares anteriores, professora? Se eu fiz o vestibular da UFSC em 2017, 2018, ou o próprio Enem, ele pode me dar alguma vantagem para o vestibular 2020? A UFSC, o vestibular não agrega nenhuma nota anterior, à exceção dos candidatos de artes cênicas, que eles fazem uma prova que chama teste de habilidade específica, que ocorre antes do vestibular. Esse ano ocorre em outubro, no último final de semana de outubro. Então, esse que fez o T, como a gente chama, o THE, ele pode trazer a nota do ano passado para esse vestibular, unicamente, o de cênicas. Para o vestibular regular, não. A UFSC, a nota do Enem, ela usa no 30% do SISU, né? Que daí entra na cota dos 30% do SISU, que daí é só a nota do Enem. Certo. O principal mesmo é o resultado do vestibular. Os acertos no vestibular. Professor, então falando agora do dia de realização da prova, geralmente tem um problema que é o horário de fechamento dos portões, né? Acontece de estudante chegar atrasado. Qual o horário do fechamento e quais as orientações vocês passam para que isso não aconteça? A gente abre o portão às 13, o aluno pode entrar das 13 às 13h45. 13h45 o portão é fechado, né, para distribuição dos alunos dentro das salas e tudo mais. Qual é a orientação? Saia cedo de casa, conheça o local da prova antes, visite o local da prova. Desde a inscrição ele já sabe, a partir de fins de outubro ele já vai saber aonde ele foi alocado, então conheça o local da prova.
conheça o trânsito da cidade, se informe sobre ônibus, sobre deslocamento, né? Tenha clareza disso, de que tu tem um horário para a entrada que começa às 13 e fecha às 13h45. Essa é a primeira orientação, assim. Saia cedo e conheça o local da prova. Depois é assim, leve a caneta preta ou azul, leve a água se precisar, leve um lanche que não seja um saco de batata frita, barulhento, mas leve um lanche se precisar, uma barra de cereal, uma barrinha de chocolate, alguma coisa para, né, para alimentar, porque a prova dura 4 horas, é longa, né? Evite de levar celular, iPod, iPhone, porque tudo isso é proibido, então acaba gerando transtornos. Às vezes tu esquece um celular no bolso e é desclassificado por isso, ou um fonezinho de ouvido. Então assim, procure ir com a caneta, o lápis, sim, a borracha, isso tu pode levar, né? Caso eu precise levar meu celular, que seja para mandar mensagem para os pais depois, né? Tem um local onde você pode deixar ele? O que nós fazemos? Esse ano o fiscal vai orientar o celular desligado, colocar dentro da mochila e vai para baixo da carteira do próprio aluno. O aluno é responsável, ele não pode mexer nesses equipamentos durante a prova. Durante a prova ele está desligado. Se ele precisar de algum atendimento, se sentir mal, levanta a mão, chama o fiscal que o fiscal atende. Certo, então pode levar lanche, pode levar caneta, lápis, borracha, isso tudo vai ajudar um lanchinho, né, uma barrinha de cereal, a caneta azul ou preta, o lápis, se precisar fazer, se tem costume de fazer anotação para o raciocínio, pode levar, né? Mas tem noção de que computador não entra, computador vai para baixo do banco, iPhone, o iPad, o fone de ouvido, nada disso na hora da prova. Sim, não ajuda, né? Não ajuda e atrapalha, inclusive, né? Exatamente. E se eventualmente o vestibulando precisar ir ao banheiro, ou as mulheres que precisam de amamentação? Só chamar o fiscal, pedir que o fiscal acompanhe até o banheiro, acompanhe até a sala de amamentação. Se alguém se sentir... Em cada local de prova nós temos um corpo médico, então se alguém se sentir mal, precisar de um analgésico, precisar de um sorinho, porque a Coperv ela se prepara para ter esse atendimento em cada local de prova, em cada, que a gente chama coordenação, tem um kit médico, a gente tem a equipe médica de plantão para fazer o atendimento, então esse também não precisa ter essa preocupação. Certo, estão preparados aí para receber então os futuros vestibulandos. Sim, né? A Coperv tem, desde a década de 70, expertise em fazer vestibular, então ela tem uma equipe técnica muito bem constituída, ela tem um processo de organização muito minucioso, muito detalhado. Então, o vestibulando, quando ele chega na sala de aula, ele teve todo um trabalho que foi feito antes para ele chegar ali, com segurança, para ele ter uma prova segura, uma prova sigilosa, para todos estarem na mesma condição de disputa dentro daquela sala de aula. E agora, para finalizar o nosso UFSC Entrevista, professora, queria pedir para você deixar uma mensagem aí para os futuros vestibulandos, as pessoas que sonham em entrar na universidade. Eu acho que a universidade pública, a Universidade Federal, ela é um espectro da educação pública importante, né? Então, assim, não só sonhem, entrem, se inscrevam, estudem, venham para a universidade recebe esses alunos de braços abertos, né? Eu tenho 20 anos como professora na universidade, a gente acolhe os alunos muito bem, procura acolher, a universidade, ela trata bem os seus alunos, né? É uma universidade de referência, hoje saiu que nós somos a universidade mais citada em artigos científicos do Brasil, né, no exterior. Então, assim, nós temos qualidade, nós temos ótimos professores, bons laboratórios, precisamos de confiança da população de que nós somos uma boa escola, né? E a sociedade catarinense deve à universidade muitos dos seus profissionais, né? De médicos a professores, nós formamos todos, né? Então, assim, a sociedade catarinense deve à UFSC e a UFSC é grata à sociedade que dá essa resposta, encaminhando seus filhos para nós. Podem ter certeza que, se depender da Coperv, vai ser um processo seguro, sigiloso, tranquilo, e que quem for fazer o vestibular vai ter essa tranquilidade, da nossa parte essa tranquilidade vai estar lá.
Obrigado, professor. Agradeço, então, a sua presença aqui nos estúdios da TV Eu é UFSC. quem agradeço e nos colocamos à disposição para outras vezes. Tá certo. O UFSC Entrevista vai ficando por aqui. Espero que essa conversa tenha contribuído com as suas dúvidas sobre o vestibular da UFSC e o FFS 2020. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Uma ótima prova. Tchau!